Paz, meus irmãos, estamos estudando a lição 8 da Revista dos Adultos. Tem o título Uma Lição de Humildade. O mestre é o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Estamos estudando o Evangelho de João, e essa revista é comentada pelo pastor Elenay Cabral. Glórias a Deus. E hoje vamos estudar o capítulo 13, no momento que o Senhor deixa um importante ensinamento sobre a questão de servirmos. Ele deu o modelo, disse que era para a gente fazer igual, servir uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor. E ele é o exemplo maior, que não só nesse momento que ele estava lavando os pés dos discípulos, tomando ali uma forma de servo, mas ele serviu a humanidade toda, se entregando por nós e morrendo na cruz para o perdão de nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós, como seus discípulos, como seus imitadores, devemos aprender essa importante lição de humildade, de serviço. Texto áureo: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13,15. Então, durante todo o ministério do Senhor Jesus, ele não somente ensinou, mas ele praticou. Ele era tido ali pela multidão, até pelos inimigos, como alguém que ensinava com autoridade. Não era aquele que apenas falava. Ele não se enquadrava na situação do faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, como muitos hoje tem agido, agido de forma arrogante, egoísta, orgulhosa, então completamente diferente daquele que nós decidimos seguir e imitar. Então, que possamos a cada dia refletir, voltar ao primeiro amor e imitar aquele a qual nos deu a ordem. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Glórias a Deus. Seguir é imitar. Verdade prática. A submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. O texto bíblico se encontra em João 13, de 1 a 10. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-los com a toalha em que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Louvado seja o nome do Senhor. E os objetivos da nossa lição: abordar o exemplo prático e histórico de humildade dado por Cristo, correlacionar a humildade com o autoconhecimento, promover contraste entre humildade e ostentação. Glórias a Deus. Então, esse segundo objetivo que a gente lê nesse versículo aqui, que ele, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, então Jesus tinha esse autoconhecimento. Mesmo assim, ele se humilhou, e como eu disse, não só nesse ato, mas a sua própria encarnação, ele se humilhou, como diz lá em Filipenses. Ele, sendo igual a Deus, não teve preocupação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se, humilhou a si mesmo e tomou a forma de servo. Louvado seja Deus. Ou seja, ele encarnou, habitou entre nós, passou por tudo aquilo que nós passamos, tornando-se assim o nosso representante legítimo, nosso intercessor, nosso sumo sacerdote, que conhece as nossas fraquezas e morreu por nós, se entregou por nós, tomando o castigo que era para nós, ele tomou sobre si, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, como diz em Isaías. A introdução da nossa lição diz o seguinte: nesta lição iremos analisar a narrativa do capítulo 13 do Evangelho de João. Este episódio bíblico retrata o ato de Jesus conhecido como lava-pés, onde ele ensina através do seu exemplo
a relevância da humildade para aqueles que o seguem. Este capítulo oferece-nos uma valiosa lição sobre a humildade na vida cristã. A partir do exemplo de Jesus, somos convidados a servir o próximo de uma forma humilde. É importante frisar isto, que esta passagem Jesus estava ensinando a respeito da humildade, do serviço, e não instituindo ali uma ordenança. Então não é para fazermos isto de forma litúrgica ou lava-pés, mas é para fazermos de forma geral, servir, se humilhar, suportar as cargas uns dos outros, glórias a Deus. Suportar não é tolerar. Alguém pensa assim, eu tenho que suportar meu irmão porque a Bíblia diz. Mas suportar não é apenas tolerar, é você se colocar debaixo das cargas e ajudar seu irmão a carregá-lo. Então isso é um ato de serviço, de humildade. É isso que Jesus estava ensinando ali naquela ação do lava-pés, conhecido. Infelizmente, algumas vertentes cristãs usam isso como uma liturgia, inclusive até igrejas evangélicas têm praticado esse ato de forma incorreta. Então não adianta só um ato aparente. O ato da humildade tem que ser interior e tem que ser praticado diariamente e não só em uma cerimônia. Primeiro tópico, uma história real sobre a humildade. Primeiro subtópico, lava-pés. Nesta passagem do Evangelho segundo João, quando Jesus lavou os pés, ele utiliza o exemplo de um servo da casa, onde se encontrava com os discípulos para transmitir uma lição sobre a humildade dentro do reino de Deus. O capítulo menciona que este episódio ocorreu pouco antes da Páscoa, João 13:1, quando ele celebrou a última ceia pascal com os seus discípulos. Então, nesse momento, Jesus ele coloca-se na posição de um servo, que era comum quando alguém era um convidado, chegava na casa de um judeu, ele mandava seu escravo lavar os pés daquele visitante, pois as estradas eram empoeiradas, e calçada da época, elas sandálias, alpacas. E também era comum, um membro da família lavar os pés daquele mais superior, o filho lavando os pés dos pais, a esposa, do marido. Então, essa posição que alguém poderia dizer, isso aí não é para mim, isso aí é para um escravo, isso aí é para um serviçal. Jesus, então, ele se põe nessa posição demonstrando que ele veio servir, não que ele veio para ser servido, como ele mesmo ensina. Louvado seja o Senhor. E, mais uma vez, nós que estamos imitando, a gente tem que aprender muito com os exemplos de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, e não ter apenas um discurso bonito, mas ter uma prática bonita e refletir Cristo em nós. Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Será se muitos crentes hoje podem afirmar isto, pois às vezes está imitando o mundo, imitando as celebridades, imitando aqueles que estão ostentando, aqueles que estão orgulhosos, ao invés de imitar o seu Senhor, que é Cristo. Faz lembrar também aquela passagem que Jesus está ali na casa de Simão, chega a mulher pecadora, que unge ali os pés de Jesus, e lava-os com lágrimas, enxuga-los com os cabelos, e quando aquele homem vai censurar Jesus, porque aquela mulher estava fazendo aquilo com ele, e a maioria razoável dizendo, se soubesse quem é essa mulher, que é uma mulher pecadora, ela não estaria tocando nele. Então, querendo dizer, ele não tem esse poder de conhecer todas as coisas, por isso ele não percebeu quem é que está tocando nele, mas Jesus já sabia e até, aleluia, conhecia o pensamento dos corações daqueles homens. E para Simão lhe diz, cheguei em tua casa e você não lavou meus pés. Essa mulher não cessa de lavá-los ali com lágrimas, enxugando com cabelos. Glórias a Deus. Então aquela mulher mostrou um ato de reverência, de respeito, de humildade diante de Jesus, e Simão não teve nem essa preocupação. Então ela era assim, uma verdadeira adoradora, e ele apenas aqui de aparência convidando Jesus para uma ceia, mas não tratando, com tanto amor como aquela mulher tratava. E agora, na ceia final, a última ceia pascal que Jesus celebra, já que na véspera dele se entregar por nós para morrer na cruz, ele pratica esse ato tão maravilhoso, que nos deixa esse exemplo. E como já disse, não só uma liturgia, deixa um exemplo prático. Nesta ceia, o nosso Senhor instituiu o que viria a ser conhecido como Santa Ceia ou Ceia do Senhor, um encontro solene que realizamos atualmente. Durante essa ocasião, Jesus rompeu o protocolo tradicional da ceia pascal, conferindo-lhe o significado único. Ao lavar os pés dos seus discípulos, ele ilustra a humildade como uma virtude essencial para os seus seguidores na expansão da Igreja
pelo mundo. Glórias a Deus. Mais uma vez frisamos, né? Humildade não é aquele que se diz, eu sou tão humilde, eu sou o menor de todos, sou pequenininho. Não, humildade é uma ação prática, né? As pessoas que vão dizer e vão perceber a sua humildade, não você que vai anunciá-la, né? Glórias a Deus, né? E Jesus, mais uma vez, nos dá também essa lição, né? Glórias a Deus. Não precisa ninguém alardear. Você tem que agir de forma sincera, de forma humilde, e aqueles que estão ao teu redor vão ver Cristo na tua vida. Segundo subtópico, desenvolvimento da história. No capítulo 13, o mestre tomou uma bacia com água e uma toalha, levantou as pontas das suas vestes e atou a cintura. Pegou nas mangas longas e largas de sua roupa masculina, típica da época, e amarrou-as atrás do pescoço. Esse gesto era uma forma de distinguir-se para realizar o trabalho, permitindo que tivesse as mãos e as pernas livres para realizar a tarefa do ato de lavar pés. Como as roupas daquela época, né, tinha todo esse impedimento. Jesus então se cinge com a toalha. Também no versículo diz que ele tirou, né, suas vestes, quer dizer, não que ele ficou sem roupa, mas sim sua capa, né, tudo aquilo que impediria dele fazer aquele ato, né. Então ele realmente tomou ali a postura de um escravo e com a toalha, né, após lavar os pés dos discípulos, enxugar. Esse costume nos tempos bíblicos fazia parte dos cuidados prestados aos convidados por parte do Senhor da casa. Ao chegar à residência designada para a ceia, Jesus verificou que não havia nenhum servo disponível para lavar os pés dos convivas, né? Então, nos lembra também daquela situação, né, de alguém deixar de fazer algo na igreja, de arrumar uma cadeira, de varrer, de enxugar um chão. Hoje diz, né, não, aquela ação é para fulano, né? Eu sou o maior, então eu sou presbítero, então deixa o diácono. Eu sou diácono, então deixa eu conciliar. Então, Jesus não pensava nada disso. Ele ia e fazia, demonstrando humildade, né? Mais uma vez, nos dando essa lição tão necessária para os dias atuais. Terceiro subtópico, a mudança de paradigma. Como anfitrião daquela ceia, após o encerramento dessa reunião única e tradicional, surpreendendo os discípulos, nosso Senhor começou a ensinar através do lava-pés, que o caminho do reino de Deus é trilhado com humildade. João 13, 2 e 4. Ele mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. Por isso, utilizou um gesto cotidiano para exemplificar essa atitude humilde. É evidente que neste episódio que o cristianismo só se tornará eficaz e alcançará o propósito do reino de Deus se os valores ensinados pelo mestre forem realmente praticados pelos seus seguidores. Entre estes valores destaca-se a humildade genuína, interiorizada nos corações dos discípulos, recebendo especial atenção do Divino Mestre, que era manso e humilde de coração. Glórias a Deus. Então, o cristianismo autêntico, ele passa, né, por essa porta da humildade, como o próprio Jesus disse, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então, nós não podemos ser apenas uma religião, ser apenas uma instituição. Devemos ser realmente discípulos e seguidores de Cristo. E numa época tão cheia de holofotes, né, nas redes sociais, pessoas buscando likes, seguidores, né, fama, buscando púlpitos que são verdadeiras vitrines, né, para convites, para agendas lotadas. E as pessoas então estão indo na contramão do que Jesus ensinava. Jesus jamais, né, durante seu ministério, né, quis ostentar, quis aparecer, quis ser maior do que os outros. Pelo contrário, né, ele andava igual as ovelhas, tinha cheiro de ovelha, louvado seja o Senhor, até o ponto de que para Judas entregá-lo, teve que mostrar um sinal ali para aqueles soldados, né? Foi beijar Jesus, porque Jesus se parecia com os demais discípulos, louvado seja o nome do Senhor. Infelizmente hoje as pessoas buscam ostentar, buscam aparecer, até um ato, entre aspas, de humildade que venham a praticar, eles vão muitas das vezes tirar um selfie para demonstrar o quanto são humildes, o quanto são piedosos. Que Deus tenha misericórdia de nós. O segundo tópico, humildade implica autoconhecimento. Primeiro subtópico, conhecendo a própria natureza. Jesus tinha plena consciência de quem era. Entendia seu papel e a sua relevância como Senhor e Mestre. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas
e que havia saído de Deus e que ia para Deus, João 13:3. Neste contexto, ele deliberadamente trocou seu papel de Senhor pelo de um simples servo para ensinar aos seus discípulos a importância da humildade. Dessa forma, é essencial que conheçamos a nossa natureza. Devido ao pecado, temos dificuldade em nos submeter aos outros e em nos humilhar. Frequentemente, preferimos olhar de cima para baixo, raramente de baixo para cima. Assim sendo, Jesus Cristo, na sua posição de Senhor e Mestre, ensina-nos a virtude da humildade. Eu vos dei o exemplo. João 13:15. Glórias a Deus. Então ele sabia quem ele era. E aqui, antes dessa ação, o evangelista demonstra isso. Ele sabia quem ele era, que Deus tinha dado todas as coisas a ele, sabia que ele veio do Pai e que ele voltaria para o Pai. Mas mesmo esse autoconhecimento, isso não impediu, pelo contrário, ele nos dá um modelo maior de humildade, demonstrando que quem quer ser grande no reino dos céus tem que servir aos outros. Em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 3, diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Glórias a Deus. Então, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos traz essa importante informação, E Jesus já demonstrava isso na prática, louvado seja o nome do Senhor, que nós não nos consideremos superiores, Mas, como diz aqui, nada passasse por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Glórias a Deus. E a palavra de Deus diz, aquele que se humilha será exaltado. Não é aquele que é humilhado, não é aquele que talvez esteja sendo pisado somente, mas ele se humilha a si mesmo, como Jesus fez. Segundo subtópico, o exemplo deixado por Jesus. Pense no Verbo divino repleto de glória e poder, que abdica da sua majestade para vivenciar a experiência humana, como lemos agora em Filipenses. Como menciona o Evangelho, não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai, que me enviou. João 5,30. Assim sendo, enquanto Verbo divino, ele tornou-se carne e uniu-se à nossa condição. Esta compreensão doutrinária sobre a encarnação de Jesus confere um significado ainda mais profundo ao episódio do lava-pés, onde estava o Deus encarnado lavando os pés de pessoas comuns. À luz desse exemplo, não deveria ser tão difícil servir aos outros ou submeter-nos à liderança dos nossos irmãos. Desviar a nossa própria vontade em favor da vontade divina deveria ser algo natural, Glórias a Deus. Mais uma vez, por isso, estamos seguindo a Cristo. Precisamos parecer com Cristo, Ser submisso, servir uns aos outros, aquele exemplo que Jesus deu. Exemplo de humildade é de serviço. Como é difícil hoje em dia as pessoas pensarem nos outros. Normalmente pensam só em si mesmo, e como tem um ditado aqui no sertão, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, as pessoas buscam primeiro se satisfazer, buscam primeiro satisfazer a sua vontade, ou exigir que os outros obedeçam, que os outros se submetam, mas não quer se submeter e nem servir a ninguém. No entanto, a nossa natureza pecaminosa torna árdua a prática do serviço e o cultivo da humildade. Por isso mesmo, o apóstolo Paulo faz este apelo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2, 5-6, como lemos há pouco. Terceiro subtópico, o maior no reino de Deus. O nosso Senhor percebia que existiam momentos em que seus discípulos se preocupavam com quem seria considerado maior. Lucas 22, 25-27. Contudo, ele sendo Deus e não reivindicando igualdade com Deus, Filipenses 2,5, ensinava os discípulos qual deveria ser o verdadeiro espírito entre eles, especialmente após sua partida. No reino de Deus prevalece sempre a ideia de o primeiro serve o último. Portanto, no reino de Deus deve haver humildade com verdadeira motivação para o serviço, nunca egoísmo e interesses pessoais.
Glórias a Deus. Né? Teve na situação dos discípulos questionar a Jesus quem ia sentar do lado direito ou esquerdo, e até outro evangelho relatar que a mãe deles, né, a mãe de João, Tiago, né, também pediu isso a Jesus, né, para que um sentasse à sua direita e outro à sua esquerda, ou seja, queria uma posição, né, queria um destaque, né, mas o reino de Deus é diferente, né? Jesus ensinou que quem quer ser grande sirva aos outros, ou se passa, né, como uma criança humilde. Louvado seja Deus. E o terceiro tópico, humildade versus ostentação. Primeiro subtópico, uma competição silenciosa. Jesus está ciente que entre seus discípulos existia uma competição discreta em busca de proeminência e liderança, como é retratado nos evangelhos, né? Citamos agora há pouco. Já havia preocupações entre eles sobre quem ocuparia o lugar mais destacado no eventual reino de Jesus. O que Jesus demonstra é que tal espírito não deve prevalecer entre seus seguidores. Os líderes na causa do Mestre não podem iniciar sua jornada de forma errada. Glórias a Deus. Né? Então eles tinham aquela visão materialista, né, de um reino terrestre. Né? Já tinham a mesma visão dos judeus, né, que o Messias ia estabelecer naquele momento o reino terrestre. Já tinham essa preocupação de quem ia sentar à direita e quem ia sentar à esquerda. Da mesma maneira hoje, as pessoas só olham o material, só olham para a posição na terra, né? E acabam muitas das vezes se embaraçando e vivendo um evangelho de aparência. Né? A pessoa preocupada com status, com posição, né? E se esquecendo que o nosso alvo é o céu, chegar na glória, aleluia, e fazer parte do reino sacerdotal e daqueles que vão reinar com Cristo. Então, não precisa tanta preocupação com a posição, com o reino da terra, e ter, sim, preocupação com o reino dos céus. Segundo subtópico, o caminho humilde de Jesus. Através do episódio do lava-pés, nosso Senhor revelou que o caminho dos seus discípulos não se alicerça no sucesso material, na notoriedade ou na ambição, mas sim na capacidade de servir o próximo de maneira humilde. Dessa forma, a Igreja de Cristo estaria em desacordo com a dinâmica mundana da ostentação e da presunção. O serviço amoroso e humilde é característico da Igreja de Cristo. Assim não haveria espaço para disputas, a fama seria deixada de lado e a ambição afastada. Por meio do exemplo modesto de Jesus, no episódio do lava-pés, as consciências dos discípulos foram despertadas, né? Glórias a Deus. Pedro, né, até se espanta, né? Ele que era mais alvoroçado, já disse que Jesus não ia lavar os pés dele de jeito nenhum. E Jesus disse que se não lavasse os pés, né, ou seja, não praticasse, aprendesse aquela lição, não faria parte dele. Aí Pedro já, de forma, né, exagerada, já diz, então lava todos, pés, mão, cabeça. E Jesus disse, vocês já estão limpos, né? Precisa lavar outra coisa nos seus pés, porque a lição era aquela humildade, aquele ato de humildade que eles deveriam aprender. E mais uma vez frisando o nosso textuário, né? Jesus dizendo, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Também Jesus disse, né? O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Então, após a partida de Jesus, os discípulos tiveram que encarar, né, essa posição, aleluia, de líderes servos. Glórias a Deus. E imitando a Cristo, né, também praticar a humildade e o serviço. Terceiro subtópico, um convite à humildade. A vida e os ensinamentos do nosso Salvador constituem um convite para aprendermos com ele sobre a mansidão e humildade. Mateus 11:29, né? Nosso Senhor, ele é manso e humilde de coração. Nesse sentido, somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde, desprovido das armadilhas da ambição e da ostentação e do egoísmo. Somos chamados a partilhar dos mesmos sentimentos que pautaram a sua vida e ministério terreno. Filipenses 2:5-8. Assim sendo, a lição do lava-pés é um apelo para vivermos uma existência de humildade diante de Deus em todas as circunstâncias da vida. Glórias a Deus. Então, como citamos, né, o lava-pés não é um rito, não é uma cerimônia que Jesus estava instituindo ali. A ceia, o batismo são as duas ordenanças que a igreja tem, mas lava-pés não. E algumas igrejas evangélicas estão fazendo isso de forma errônea, que ali é uma lição para que seja praticada todos os dias.
Então todos os dias vamos lavar os pés? Não, mas todos os dias temos que servir uns aos outros e sermos humildes. Glórias a Deus. Concluindo, nessa lição abordamos a relevância da virtude e da humildade para um melhor autoconhecimento. Deste modo, começamos a perceber os nossos limites e aquilo que nos diz respeito ou não. Compreendemos que a humildade se opõe a uma cultura de ostentação, à busca desenfreada pela fama e outros objetivos que nada têm a ver com a simplicidade do Evangelho. Lembrando de C.S. Lewis, né? O Evangelho puro e simples. Dessa forma, podemos seguir o caminho humilde do nosso Senhor. Graças a Deus, né? Que importante lição, né? O Senhor nos deixou, aleluia, registrado aqui no Evangelho de João, e que é tão necessária para esses dias de ostentação, de fama, de likes, né? De seguidores, de fã-clube. Deus tenha misericórdia de nós, né? Próxima lição, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E estaremos então estudando o capítulo 14. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa lição. Maravilhoso Deus, te louvamos, Pai, te adoramos. Pai, porque o Senhor, sendo Deus, não teve preocupação ser igual a Deus, mas encarnou, Pai, se humilhou a si mesmo, se esvaziou e veio, Pai, aleluia, habitar entre nós, aleluia, e se oferecer em sacrifício em nosso lugar. Deus Santo, obrigado que nós aprendamos a também servir, a também sermos humildes, Pai. Possamos nos desviar, Pai, de toda a feira da vaidade, Pai, que é presente nos nossos dias e muitos, Pai, estão deixando se iludir. Que Deus nos ajude, que possamos imitar cada dia mais a Cristo, se parecer cada dia mais com Ele. Abençoa a tua igreja, abençoa, Pai, o Ministério da Escola Dominical que tanto amamos, Senhor Jesus. Fomenta, Pai, desperta os crentes, Pai, dá estratégia, sabedoria a todos aqueles que estão à frente dessa obra. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, desde agora e para todos sempre. Amém.